Se um dia você se sentir a pessoa mais burra do Brasil, lembre-se dos bolsonaristas que pediram a CPI do INSS, pra gente poder descobrir que os culpados são eles mesmos. Igual fizeram na da Covid, na do golpe e agora na do INSS. Parece que é um hábito deles. Tem gente que fuma, tem gente que bebe, tem gente que joga no tigrinho. Os bolsonaristas pedem CPI onde eles são os culpados. Parece um vício deles cometer crimes e ser burro. Porque a justiça diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, mas a direita faz questão mesmo assim. Que bom, facilita o trabalho da polícia. E os Minions, alguns até aqui nos comentários, vão te falar: ah, mas é porque é irmão do Lula? Só que nem investigado pela PF ele não é, simplesmente porque ele tá no sindicato só tem um ano e não tem indício da participação dele. O que os Minions não vão te falar é que 7 de 9 convênios envolvidos na fraude foram assinados no governo Bolsonaro. Não vão te dizer nem que um advogado que foi depor na CPI falou que recebeu umas dicas sobre como depor. De quem? De um marqueteiro do PL, o partido do Jair Bolsonaro, do fake Nicolas Ferreira, essa galera ótima aí. Mas deve ser só uma grande coincidência. Também não vão te dizer que o Sérgio Moro e o Paulo Guedes foram avisados das irregularidades quando eles ainda eram ministros do Bolsonaro e não abriram investigação nenhuma. Também não vão te falar que a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social avisou o Bolsonaro diretamente lá em 2018, na transição de governo, e ele não abriu investigação nenhuma. Avisaram numa reunião com ele e também em outras com integrantes do governo de transição dele, e não abriram investigação nenhuma. Ou seja, antes de começar o governo, se é que dá pra chamar o que ele fez de governo, o Jair já sabia da treta do INSS e não abriu investigação nenhuma. Mas não pensa que o Jair não fez nada. Fez. Ele fez uma medida provisória para os descontos serem autorizados anualmente e... só isso. E que nem passou, porque o Congresso, de maioria de direita, mudou para a cada 3 anos. Mas também não vão te contar que essa regra, curiosamente, foi datada para começar a valer em 31 de dezembro de 2022, quando começava o governo atual. O que é estranho, já que a medida provisória foi criada em 2019. Parece até que estavam jogando um problema pra frente. Igual quando você vai ser demitido e deixa um monte de trabalho atrasado pra pessoa que entra no seu lugar se ferrar e pensarem que talvez você não fosse tão incompetente assim. E também não vão te dizer que no governo atual a CGU e a PF investigaram e só por isso a gente sabe do escândalo do INSS. Se o Bolsonaro ainda estivesse lá, nem sabendo disso a gente não tava. Então, se você se sentir a pessoa mais burra, a mais desprovida de inteligência, a criança que come sabão, e não por engano, mas sabendo que é sabão, lembre-se dos políticos Minions. Pelo menos você nunca abriu uma CPI contra você mesmo. E se você duvida de alguma coisa que eu falei, pesquisa que você vai ver que é verdade. E já salva esse vídeo porque uma hora ele vai ser útil para você responder a algum Minion. Vai? Não. Não tem metanol. Não. É café. Café.